Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando aí na live. Glória a Deus, gratidão por todos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de deixar uma reflexão, nesta manhã de quarta-feira, o glória, que se conta no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo a partir do 5, amém? O glória, estou um pouco rouca, mas não podemos deixar de falar de Jesus Cristo nem por um segundo, amados? Precisamos aproveitar cada momento nessa terra. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, mas não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, Glória a Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Oh, glória! Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede vós de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vossos gado fiquem na terra de Moisés. Vós deu desta banda do Jordão, porém, vós passarei armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudar-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornarei a terra da vossa herança, e possuirei a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Que povo abençoado, amado? Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti.
Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia! Que palavra maravilhosa, né, amados irmãos? O Senhor Jesus está, né, falando para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque Moisés tinha morrido. E Josué precisava tomar posse do lugar de Moisés, né? Glória a Deus. E Josué temeu, né? Viu aquela responsabilidade tão grande na frente dele. Louvado seja Deus. Quem é que não treme na base, né, amados? Aleluia. Oh, glória. Mas a palavra era: esforça-te e tem muito bom ânimo. Eita, glória. Que Deus estava com ele. Aleluia. Ele só tinha que obedecer. Glória a Deus. E tudo que falasse aquele povo tinha que obedecer também. Porque se o povo não obedecesse, perecia. Aleluia. Vamos agora ali na referência, né? A repetição costumava ser usada pelos hebreus para dar ênfase, sendo a repetição tripla a de maior intensidade. Isaías capítulo 6, versículo 3 e João capítulo 21, o versículo 15 ao 17. Na sequência, Deus renova a promessa de guiar Josué, não apenas durante a conquista, mas também na distribuição da terra. Eita, glória! Glória a Jesus. A ordem para meditar na lei de Deus incluía a incorporação de seus ensinamentos ao modo de viver do indivíduo como base para o verdadeiro sucesso. Os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés já haviam tomado posse e se assentado na terra deste Jordão, mediante a condição de lutar ao lado de seus irmãos, até que o resto da terra fosse conquistada. Esse compromisso foi importante para a união de Israel e demonstrou a fé que estas tribos tinham na proteção divina sobre aqueles que ficariam para trás, enquanto os guerreiros estivessem na batalha. Números capítulo 34, versículo 14 ao 15. Glória a Deus. Então, aquele povo era um povo guerreiro, né? E só venceria os que fossem mesmo corajosos para guerrear até o fim. Louvado seja Deus. Vamos ler agora no versículo aqui, em Números 34, o versículo 14 ao 15. Glória a Deus. Números 34. Essa Bíblia tem uma letrinha miudinha. 34, 14. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés. Recebeu a sua herança. Já 2 tribos
e meia tribo receberam as suas heranças da quem do Jordão de Jericó, da banda do Oriente ao nascente. Glória a Deus. Então aquele povo, ele precisava se unirem para lutar e guerrearem juntos, para poder ganhar, conseguir entrar naquela terra. Glória a Deus. Vejamos, irmãos, que a terra prometida, Moisés não conseguiu chegar lá. Ele viu de longe, que Deus o mostrou, né? Mas ele não conseguiu entrar lá na terra prometida. Então Josué ficou no lugar de Moisés para estar levando aquele povo para alcançar a terra prometida. Mas infelizmente nem todos conseguiram chegar lá. Eita, louvado seja Deus. Muitos começaram a murmurar, pereceram no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. Talvez eles não conseguiram vencer as tribulações, as dificuldades da vida, do dia a dia. Aleluia. Naquele deserto. Era um deserto, era seca. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Mas aqueles que confiavam em Deus, eles permaneciam fiel e Deus entrava sempre em providência. Mas aqueles que murmuraram, morreram tudo, ficaram para trás e não alcançaram a terra. Lamandarai de cantaramandecá, choriandara. Aleluia. E quantos de hoje, de nós, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que lutar. Nós sabemos que Deus tem um plano na nossa vida para nós alcançar o céu. Mas só podemos alcançar esse céu verdadeiramente se nós conseguirmos enfrentar as lutas, as dificuldades da vida, louvado seja Deus, sem voltar para trás, decalamandarai, sem negar o nome de Jesus, aleluia, aleluia, ondarabandecai. Sabemos que não é fácil, nem todos conseguem, decalamandarai, mas Deus deixou a promessa para todos nós, aleluia, ondecai, sidaramandecovalabai. Por isso que em Efésios está falando, louvado seja Deus, Efésios 6, aleluia, glória a Deus. Ele fala das armaduras, amados irmãos, que precisamos se revestir para poder enfrentar as barreiras, os dias maus. Como é que a gente vai aguentar lutar? Como é que a gente vai para uma guerra lutar sem armas, amados? Aleluia. Como é que vamos vencer? Eita, cantoriandara. Aleluia. E vimos que hoje em dia, irmãos, a gente vê muitas pessoas querendo lutar, querendo vencer, mas não tem coragem de guerrear no oração, no jejum, dará e declama, na vigilância, né, calabaxa, renunciando o seu eu, aleluia. Não é tão difícil, amado, aleluia, mas para muitos é difícil, aleluia. A palavra do Senhor diz, cada um tem que tomar a sua cruz e seguir em frente. Eita glória, cada um negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga a mandarai, clama de calabaxandere minhas ticanchorias, se deve andar a mandarai. Muitos estavam no Egito, aleluia, sofrendo de calamandarai, preso, labante canchoriandarai, naquela escravidão. Mas quando Moisés tirou aquele povo ali do Egito, aleluia, que o povo se virou no deserto. Cadê a comida?
Você trouxe nós aqui, Moisés, para nós perecermos e cantará, mandará nesse deserto. Aleluia. Eita glória. Vemos também que o deserto de hoje é diferente do tempo passado. Declama, Sindará, mandarai. Aleluia. O deserto de antigamente era um local seco, sem água, sem local de sombra. Aleluia, Jesus. Era terrível, amados. Eita, clama, andarai. O sol tinindo na cabeça. Aleluia. Oh, meu grande. Grande Deus. E mesmo assim o povo glorificava, agradecia a Lamandarai pelo pouco que tinha, decantará bacideca. Oriandará xandere mesicanto. O rei de caixara mandará de cantori andará mandecantarabai. Aquele povo, amados, aleluia. A casa deles era uma barraca de lona, de palha. Não sei nem se tinha lona nessa época. Andereva se declama, mandarai. Hoje em dia a gente tem uma casa, ou boa, ou ruim, ou aluguel, ou casa própria. Nós temos onde nós inclinar a cabeça para descansar, para dormir. Aleluia. Muitos têm ar-condicionado, outros têm um ventiladorzinho. Outros não têm, mas recebe a fresca do vento. Glória a Deus. Tranquilo. E nessa época não tinha essa mordomia toda. Aleluia. Aquele povo tinha que servir a Deus pela fé. Aleluia, glória, glória. Aleluia. E hoje nós temos de tudo, amados, e reclamamos. Reclamamos de tudo. Aleluia. Meu Deus. Que diferença, né, amados irmãos? Aleluia. E aquele povo, mesmo no deserto, sem ter um trabalho, sem ter nada, amados. Aleluia. Se eles reclamassem, morria. Na hora. E quantas chances, quantas oportunidades nós temos, amados. Nós temos um teto para dormir, para descansar, temos uma cama, temos água, energia, glória a Deus, um emprego, oh glória, uma bicicleta, um carro ou uma moto. Cada um tem seus meios de vida. E mesmo assim ainda reclama de alguma coisa. Oh, aleluia. Meu Deus. É só a misericórdia de Deus nas nossas vidas, amados. Reclama lá baixar e deremiandara. É só a graça de Deus. É decalamandarai para ter misericórdia de nós. Nós temos de tudo e reclama de tudo também. Decai, never se decova. Quanto mais temos, queremos mais. Quanto mais te cantará, mandecai. Mas ninguém agradece a Deus por nada. As árvores do campo, aleluia, elas te cala, mandarai. Elas não reclamam. Mas Deus está suprindo as necessidades delas todos os dias. Aleluia. E os pássaros vivem alegre o tempo todo sem reclamar. E se nós passarmos um mês desempregado, Andereve se declamará, mandarai, que as contas começaram a chegar. Aleluia. Meu Deus, cadê Deus? Estou sentindo essa situação, essa dor de cabeça, e Deus ainda não me curou. Estou tanto tempo desempregado e Deus ainda não me abriu a porta. Aleluia. Como é que Deus não fica? Aleluia, Deus. Com o coração triste de ver
um povo ingrato, um povo que não agradece nada. E aquele povo não reclamava do sol ardendo na cabeça, as mães com seus filhos nas costas, com seus pés inchados, talvez, aleluia, com a boca seca, faltando água, e tinha que andar não sei quantas mil léguas para achar um pouco de água, e tinha que disputar ainda a água com outros, aleluia. E muitas das vezes a fonte tinha dono e eles não poderiam pegar a água ali. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, aquele povo, eles que sofria muito. E hoje nós achamos que estamos sofrendo com alguma coisinha. E aquele povo no passado diz o que, amados? Aleluia. Grande é o teu poder, Senhor. E Deus disse o que a Josué: se esforça, Josué, tenha ânimo. Muitas vezes a gente julga os pastores, os mestres, e está de frente de uma obra, mas ninguém para fazer um jejum, uma campanha de oração por eles. Era mandereve, aciderada. Só quero venha nós, me ajude porque eu preciso. Você tem que orar por mim, pastor, porque eu, a minha família, a minha casa está precisando. Mas não olha para a família dele, que ele também é um ser humano e tem família e precisa de ajuda em oração também. Ela mandarai, ele clama assim, né, cara? Por isso que hoje em dia a gente vê acontecendo cada coisa, amados. Aí depois vamos murmurar. Não era pastor, não era isso, não era aquilo. Mas não olha para uma alma. Peca lá mandarai, que cada ser humano tem uma alma. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tremendo na terra. Um dia Ele vai tomar conta de tudo. Todos nós vamos dar conta. Deus vai perguntar o que fizeste na terra. Me dá as tuas mãos aí. Aleluia, Deus. Deus tremendo na terra. Que fizeste para mim? Que fizeste para os meus pequenininhos lá naquela terra? Mandará. Horra decaia deve se decantará. Cada um de nós vai prestar conta, amados, aleluia, dos bem feitos, ou bem ou mal, aleluia, porque Deus está contemplando, aleluia, a palavra diz que Ele está contemplando os bons e os maus da terra, louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, quando nós vemos um pequenininho necessitado, em vez de nós murmurar, criticar, jogar pedra nele, vamos chegar perto dele, meu amado. O que você precisa? Eu vou orar por você. Andarei, cantará, mandará. Se for necessário, precisando de alguma coisa, posso te ajudar também. Aleluia. Mas cadê? Some todo mundo. Só aparece quando nesse canto. Candará, bacida cai. Quando está acontecendo no seu lecanto. Não darei clama se decai. Mas Deus vai perguntar: viste um dos meus pequeninos e não me ajudaste? Você viu um dos meus pequenininhos no hospital, ali sofrendo e não foi visitar? Viste na prisão, não me cantar abaixar. E cantar abaixando me cai. Cama de cova lá. Aleluia, a palavra do Senhor diz que nem os loucos vão errar o caminho, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente não quer fazer a obra de Deus. Ah, eu tô sentindo uma dor na perna, tô sentindo uma dor no braço, aleluia. Mas Deus não quer saber disso não, de desculpinhas não, aleluia. Porque Ele quer saber o que é que nós temos condições de fazer e não faz porque não quer, aleluia. Nós podemos perecer, amados, por não fazer a obra de Deus. Porque Ele diz: a árvore que dá fruto continue frutificando. Mas a árvore que não dá um bom fruto, ele cantorianda se decai, ele cortará, mandará, te cantará, se dirá, estirebadeca. Eita glória, labaias, tirebecanto. Ei, daremandeca. É forte, lamanchoria assim. Uri calabachandaraia, creio de cova nébia. E calamachi de calabachai, sidaramane comandará. Oh, aleluia, Espírito Santo, na verdade. É forte, alebai, aliandaraba cantará. Tem muitas pessoas, amados, necessitando, passando necessidade, se decai. E reclamando mais. Muitas pessoas passando necessidade e ninguém ajuda. Tem pessoas que não têm condições, mas tem outras que têm sim. Aleluia. Aleluia. Mas naquele grande dia, todos vão prestar conta do que faz aqui na terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por isso temos que orar, entregar na mão de Deus as pessoas. Porque Deus está contemplando tudo e todas as coisas. Ele disse: como foi no dia de Noé, assim vai ser na volta de Cristo. Aleluia. Enquanto muitos estão tendo, aleluia, suas condições e gastando com aquilo que não é pão, tem muitas pessoas perecendo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas como foi no dia de Noé, assim vai ser a volta de Cristo. Por quê? Muitos estavam festejando, dando em casamento, aleluia, criticando Noé, chamando Noé de louco. Glória a Deus. E o dilúvio veio. Porque Deus disse que ele não é filho do homem para mentir nem para se arrepender. Quando ele fala, ele garante. E pode ter certeza que a vinda de Jesus está bem próximo. E vai acontecer esse grande dia sim. Ainda que muitos fiquem zombando, não acreditem mais na volta de Cristo. Ele vai vir sim. Ele vai voltar sim. Ele vai arrebatar o seu povo sim. Ele não vai arrebatar uma igreja, nem duas, nem três, não. Ele vai arrebatar o seu povo escolhido. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. E vai ser lindo aquele dia para aqueles que subirem. E vai ser terrível para aqueles que ficarem de calabaça. Vai ser terrível, irmãos, para aqueles que ficarem. Decantará a neve, assim decalma. Vai ser um dia terrível, labai. Vai ser um dia de gemido, decai. Vai ser um dia de choro. Se darei, mandecanto. Se darei, mandarai, alabachandecai. Vai ser um dia, louvado seja Deus, de tremor, de dor. Aleluia. Porque muitos vão ficar atônitos.
Muitos vão ficar desesperados. Cadê minha família? Olhar para um lado, para outro. É carro jogado, é avião, a cantará, baixadarai, declama, narai, reclama, assim, decoma, labai. Aleluia. E aqueles que foram arrebatados vão chegar no céu cantando, louvando, glória. Oh, aleluia, Jesus. Nos prepara, Pai, para aquele grande dia. Nós podemos entrar na Calamandará, na Canchoriandará e Seadeco, nas bodas do Cordeiro ali, decai. Receber a nossa coroa, louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, glória, glória. Se Calamandará, e aí quantos vão dizer, cadê o pastor, cadê a igreja? Eu quero aceitar Jesus agora. Andará, mandará. Lembra das 10 virgens lá, mandereva se decai? Era 10 virgens, 5 estavam decante, oriandará, com suas vasilhas cheias de azeite. As outras 5 estavam com as suas vasilhas secante ou secas, se dereve. Foram procurar ainda local para comprar. Quando chegou, o noivo já tinha fechado a porta. Glória a Deus. E aquelas 5 virgens que estavam preparadas, elas entraram. E o noivo fechou a porta. E elas chegaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia. E o Senhor disse, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora que vem o Filho do Homem. Oh, glória.